Estamos voltando, perdemos a nossa conexão. Vamos aguardar um pouco para ver se aqueles que estavam conosco possam voltar. Estamos aguardando um pouquinho. Nós estamos falando sobre a igreja de Tiatira. Dora, seja bem-vinda. E eu estava contando o meu testemunho com a água benta e bem no meio do testemunho cortou o sinal e aí eu tive que fazer uma reconexão. Então nós estamos voltando. Só um momentinho que vamos ver se aqueles que estavam. Continuando as doutrinas, depois eu volto ao testemunho. Em 995 depois de Cristo, houve a canonização dos santos mortos. No ano de 995, até então, nenhum morto era canonizado como sendo santo. Mas a partir dessa data, houve a canonização. No ano de 998, foi implantado o jejum nas sextas-feiras e na quaresma. O jejum foi implantado como doutrina no ano de 998. No ano de 1079, foi implantado e introduzido o celibato dos padres. No ano de 1090 depois de Cristo, foi introduzido na igreja o terço de oração. No ano de 1184, foi introduzido a Inquisição dos hereges. Miki, seja bem-vinda. Houve a quebra de conexão. Eu já vou contar de volta a finalizar a minha experiência com a questão da água benta, o que aconteceu depois. Eu só estou aguardando para ver se os demais voltam. E aqui eu estou continuando com a sequência das doutrinas que foram introduzidas pela Igreja Católica. Então, em 1079, o celibato. Em 1090, o terço de oração. 1184, a Inquisição dos hereges. Em 1190, vendas de indulgências. Começou no ano de 1190. Em 1215, observa bem aqui, em 1215 veio o dogma da transubstanciação. O que é o dogma da transubstanciação? Não tem a hóstia, eles criaram a hóstia para pela hóstia fazer a ceia do Senhor. E aí eles criaram a doutrina que quando uma hóstia é consagrada, há um milagre na hóstia e ela se torna literalmente no corpo de Cristo. E ela é tão santa que só o sacerdote pode pegar e tem que colocar com muito cuidado na boca, porque você está recebendo o corpo de Cristo literalmente. Então você não pode nem morder, porque senão você está mordendo o corpo dele, a carne dele. Então não pode nem morder, tem todo um cuidado ali. E se sobrar a hóstia, ela tem que ser guardada num relicário bem protegida, porque você está guardando uma carne viva de Cristo Jesus. Essa é a doutrina da transubstanciação, que surgiu no ano de 1215. Nesse mesmo ano, surgiu a necessidade da confissão dos pecados ao padre. Surgiu no ano 1215. 1220, adoração à hóstia. Claro, porque se ela vira corpo, literal, então quando você levanta a hóstia, você tem que adorar aquele pedaço de pão que virou agora a própria expressão do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós comemoramos a ceia do Senhor como um memorial, em memória dele. E aqui não, aqui ele vem como presente. A hóstia vira o corpo dele. Então, quando ela é levantada, ela é adorada. Em 1287, foi proibido aos leigos ler a Bíblia. Note bem, os leigos não podiam ler a Bíblia, porque eles podiam mal interpretar. Somente sacerdotes podiam interpretar a Bíblia.
1439, a doutrina dos 7 sacramentos. Vamos ver se eu lembro. Os 7 sacramentos é o batismo no nascimento, é a confirmação, a primeira comunhão, a crisma, o casamento, a extrema unção é a quinta. São 7 sacramentos da igreja. Em 1508, a reza da Ave Maria foi criada. Ela tinha se tornado medianeira, e aí no ano de 1508 eles criam aquela ideia da reza da Ave Maria. Em 1546, inseriram livros apócrifos na Bíblia. Lembra de Apocalipse? Quem acrescentar as pragas os flagelos do livro cairá sobre quem acrescenta. E aqui estão acrescentando livros na Bíblia, livros apócrifos. 1854, olha só, no ano 1854 veio a doutrina da concepção imaculada da Virgem Maria. Ela, segundo a doutrina católica, ela concebeu Jesus virgem e se manteve virgem por toda a sua vida. E aí eles dizem que quando Jesus se reúne com seus irmãos na Bíblia, dizem que não são irmãos, são primos, é outra coisa qualquer, menos irmão na carne, como se Maria não tivesse tido filho. No entanto, quando nós lemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 1, versículo deixe-me ver aqui. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua esposa, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida de Jesus. Aí diz assim no verso 25: contudo, José não a conheceu, quer dizer, não teve. A palavra conheceu na Bíblia significa ter relação sexual. José não conheceu Maria, não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então note, a doutrina de que Maria permaneceu virgem veio no ano de 1854. Em 1870, a infabilidade papal. E agora eu vou retornar ao final da questão da água benta. Então, naquele dia chuvoso, estava relampeando e trovão, eu vi a água benta e pensei comigo: está caindo água sobre a minha casa. Eu tenho água para jogar e impedir o raio cair. Como é que a água que Deus criou, que está aqui nesse jarro, vai combater a água que também Deus criou, que está caindo sobre a casa? Não faz sentido algum. Quem para o raio é para raio, não é a água. Se eu benzer a casa, eu estou